Hoje eu, Karen, o Felipe, a Eliana e a Mariana vamos apresentar uma análise de capítulos de livros didáticos. O primeiro livro escolhido pelo grupo foi o Química Cidadã, volume 1, voltado para o primeiro ano do ensino médio. O livro foi publicado em 2016 pela editora AJS, e o grupo escolheu a edição mais recente disponível, a terceira edição. Licenciado em Química pela UNB, mestre em Educação e Ensino de Química pela Unicamp e doutor em Educação e Ensino de Ciências pela UFMG, o professor Wilson Luiz Pereira dos Santos lecionou no Instituto de Química da UNB até seu falecimento em 2016. Bacharel e licenciado em Química pela UFV, mestre em Química Analítica pela UFMG e doutor em Ensino de Química pela UNB, o segundo coordenador, Gerson de Souza Moll, atualmente é professor no Instituto de Química da UNB. Para não prolongar muito a apresentação, disponibilizamos os nomes dos autores, todos eles licenciados e professores do ensino médio da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. O segundo livro selecionado pelo grupo é o Vivá, volume 1, também voltado para o primeiro ano do ensino médio. O livro foi publicado em 2016 pela editora Positivo. Bacharel e licenciada em Química pela USP e mestre em Educação pela PUC de São Paulo, Vera Lúcia Duarte de Novaes tem ampla experiência lecionando na rede particular de ensino médio e ensino superior. O segundo autor, Murilo Tissoni Antunes, é licenciado em Química pela USP e possui experiência também na rede particular de ensino. O capítulo inicia com uma abordagem macroscópica de separação, contextualizando de modo que o tema separação seja mais importante que o conteúdo de separação, como geralmente é exposto nessa etapa do ensino. Primeiro, apresenta-se o lixo e a reciclagem com enfoque ambiental no tópico separação de materiais para reciclagem. Em seguida, ocorre a transição do macroscópico para o submicroscópico nos tópicos 2, materiais e substâncias, e 3, processos de separação de materiais, até chegar no tópico 4, a química e o tratamento do lixo, que aborda a temática do lixo por outra perspectiva. No vermelho, circulamos o que o livro sempre nos traz, que são algumas curiosidades e ou pequenas explicações para as imagens ou citações do texto, para abordar em conjunto ao tema. Em amarelo, circulamos algumas questões que o livro traz para ser pensado acompanhando o tema trabalhado no capítulo, o que sempre vai auxiliando na contextualização do livro. Bom, o tópico apresenta a problemática do lixo, os materiais que compõem o lixo, matéria-prima, tempo necessário para decomposição, métodos de descarte para introduzir a ideia de reciclagem e as vantagens de colocá-la em prática, principalmente voltado para o lixo doméstico. Neste tópico, inicia-se o processo de introduzir o conhecimento químico de matéria e substância, com a utilização de nomenclaturas de minerais, gases encontrados no ar, substâncias encontradas no leite, entre outros. Outros termos que também aparecem são a pureza de uma substância, a classificação de materiais, como homogêneos ou heterogêneos, misturas e soluções, agregados e colóides. Também é apresentado ao longo do tópico, como exemplos, a banha pura, o sal, o açúcar, sal e água, antibióticos, gelatina, entre outros. E notamos também que o livro destaca alguns termos teóricos, apresentando o intuito de chamar uma maior atenção para o aluno. Não podemos deixar de citar que os exercícios a cada tópico é um reflexo do que é estudado no capítulo, mantendo a coerência da correlação do conhecimento químico com aspectos do cotidiano. Para apresentar os processos de separação, o capítulo aborda separações simples que podem ser vivenciadas pelos alunos, como catar feijão, peneirar areia, e nesse ponto é retomada a ideia de coleta seletiva, pensando nas propriedades dos materiais que serão separados. Cada método de separação é acompanhado de exemplos também cotidianos e ou ligados, de certa forma, aos alunos,
como para filtração, a presença de filtros de cozinha e tanques de decantação para o tratamento de água, salinas para a recristalização e café solúvel para a extração por solventes. O último tópico do capítulo trabalha a problemática do lixo por outro aspecto, agora não mais voltado para a questão ambiental, e sim a social. A abordagem das doenças ligadas à existência de lixões e às pessoas que trabalham neles por suas situações socioeconômicas derivadas da baixa escolarização e capacitação profissional, além da má distribuição de renda, levam à discussão a relação das pessoas que trabalham nessas terríveis condições e a necessidade dos sistemas de tratamento de lixo que vão além da reciclagem do lixo domiciliar. Ao final de cada tópico, sempre são abordados alguns exercícios de revisão que ajudam o aluno a fixar melhor o que foi visto e a compreender os assuntos abordados. Um desses exercícios que pode mostrar o que é correlacionado ao cotidiano, podendo tentar ser produzido a produção de maionese, como é citado no exercício 11 do tópico 2. Já no livro Viva, o capítulo inicia a abordagem diferenciando substâncias e misturas. Os conteúdos são então divididos em 2 blocos. O primeiro dedicado para a definição, categorização e representação de substâncias. Entre eles, a presença de uma definição teórica da diferenciação entre substâncias e misturas, finalizando o capítulo com classificação dos tipos de misturas e os tipos de separação. Para explicar o conceito de substâncias e mistura, os autores iniciam instigando o aluno com perguntas reflexivas sobre o dia a dia, perguntando sobre ser negativo ou positivo uma substância, se a água pronta para ingestão é pura e como ela sai de uma estação de tratamento potável. O exemplo é uma experimentação do aquecimento de água e uma mistura de água com sal, favorecendo a adição da definição do termo temperatura e ebulição, quente, frio, solubilidade e densidade. O cloreto de sódio, ao longo da explicação, é usado repetidamente, mas ainda são encontradas de forma rápida. A aplicação, em nome popular, do óxido de cálcio, aplicações e aparições do gás oxigênio e gás ozônio, fósforo e alótropos de carbono. Na parte de misturas, a contextualização ganha um maior destaque, com a utilização do suco em pó para a explicação de termos como dissolução, diluição e concentração. Já na hora de apresentar os processos de separação, os exemplos utilizados foram a produção de café a partir do pó para a filtração, com o adicional de um quadro que traz a importância de filtros para a população sem água potável, tanques de decantação, semelhante ao livro anterior, e salinas para a evaporação. Ao final do capítulo, na lista de exercícios, são apresentadas algumas questões contextualizadas, como o caso de uma questão que aborda a problemática dos catadores de materiais recicláveis e a exposição aos riscos desse trabalho. Tema semelhante ao que foi apresentado no primeiro livro, mas com uma abordagem diferente. Utilizando como referencial a tabela encontrada no artigo dos professores Erivanildo Lopes da Silva e Maria Eunice Ribeiro Marcondes, o grupo entende que, ao correlacionar com alta proximidade o tema lixo com os métodos de separação, material e substâncias, os autores conseguiram atingir o nível 4 de contextualização, principalmente ao indicarem que, além do tema lixo ser mais importante que o conceito, ele ainda empodera o aluno, levando-o a refletir os conceitos para a resolução de uma nova problemática decorrente da primeira, mantendo a importância da sociedade e do ambiente acima da ciência e tecnologia.
No entanto, destacamos que durante o capítulo não foram observadas representações em nível simbólico, como representações moleculares ou reações, o que foi fortemente observado no próximo livro. Já no livro Viva, diferente do anterior, a apresentação do conteúdo estava mais definida, mas não havia uma relação com um problema, mostrando o conceito científico como protagonista. Os exemplos do cotidiano foram aplicados em diversos momentos e a problemática só veio a aparecer na seção final composta por exercícios. Portanto, durante a análise do conteúdo no capítulo, o grupo conclui que o nível que mais se adequaria seria o nível 1, não chegando ao nível 2 completamente por não apresentar precisamente uma problemática. Bom, neste capítulo serão abordadas algumas teorias sobre os átomos e os modelos atômicos criados. O capítulo se divide nos tópicos evolução histórica do atomismo, as leis das reações químicas na construção do modelo atômico, a elaboração do modelo atômico de Dalton, o respeito à diversidade, modelo atômico de Thomson, modelo atômico planetário e as partículas do átomo, modelo atômico de Bohr. Podemos notar que o livro continua trabalhando com seus textos principais e que traz pequenos tópicos de curiosidades ou explicações de quem são as pessoas nas fotos e que também previamente nos traz uma questão para pensar e discutir. Nesse tópico, o autor descreve sobre como foi o surgimento da teoria do atomismo em forma de linha do tempo e como ocorre a evolução dessa teoria. Nessa parte, como é apresentada a história do surgimento da teoria, não possui correlações com exemplos cotidianos, mas não deixa de ser importante demonstrar os ocorridos para o início do surgimento da primeira teoria do atomismo. Bom, o capítulo aborda o conceito de reações químicas através de leis que podem ser explicadas pelo modelo atômico. Logo no início desse capítulo, o livro passa como sugestão o experimento de conservação de massa, no qual o objetivo é queimar um papel e uma palha de aço em cima de uma balança, que pode ser construída pelos próprios alunos, e com isso demonstrar a diferença ao se queimar o papel e a palha de aço. Logo em seguida, aos experimentos são propostas 5 perguntas para se explicar os fenômenos ocorridos, fazendo com que os alunos formulem suas próprias hipóteses. Então, somente após o experimento se começar a teoria de conservação de massa. Resumindo as leis apresentadas nesse capítulo, que são elas Lei de Lavoisier, Lei de Proust e Lei de Dalton, o livro traz alguns esquemas a fim de contextualizar o conceito, onde ele fala que, a partir da reação entre as substâncias A e B, é possível formar as substâncias C e D, e que suas massas podem se comportar de maneira diferente, dependendo da experimentação, conforme é ilustrado a seguir. Nesse tópico, o capítulo trata os modelos como representações e cita o modelo proposto por Dalton, que foi elaborado em conjunto com outros cientistas. O capítulo utiliza bolas de bilhar como representação do modelo atômico, além de apresentar os seus diferentes tamanhos. Também é discutido como este modelo auxiliou na explicação das leis ponderais. O capítulo também contextualiza o conceito por meio das contribuições de Dalton para a ciência. Por exemplo, a teoria atômica de Dalton, que é destacada como uma proposição de uma importante teoria sobre a constituição da matéria. Outro ponto que é válido ressaltar no mesmo tópico deste capítulo é a utilização de figuras para ajudar na compreensão do que está sendo contextualizado. Por exemplo, a utilização de cores diferentes para representar átomos de elementos diferentes. Aqui, o assunto é iniciado abordando a diversidade de materiais que compõem o planeta, utilizando uma imagem do Morro Branco que fica localizado no Ceará, como exemplificação. O tópico contextualiza a diversidade de combinações entre os átomos dos elementos químicos,
através da exemplificação das camadas coloridas nas falésias e também a diversidade dos cristais. Também é apresentada a diversidade humana e dos materiais, relacionando o assunto à pluralidade das estruturas químicas que constituem substâncias dos materiais que possuem propriedades diferentes entre si. Apesar de trazer bastante imagens para ilustrar o tema e facilitar a compreensão da contextualização, concordamos que dentro deste tópico, o capítulo poderia trazer representações de estruturas químicas ou até mesmo cristais para linkar a química com o cotidiano dos alunos. Bom, o tópico é iniciado contextualizando historicamente o modelo atômico de Thomson. É apresentado o modelo como pudim de passas e utiliza uma figura a fim de se ilustrar como seria na vida real. Tentando trazer este exemplo, que não é do nosso dia a dia, mais próximo do cotidiano do aluno, buscando uma melhor referência para que o estudante compreenda melhor o que está sendo tratado e não apenas mostrando uma imagem do modelo. Ainda contextualizando historicamente, o tópico apresenta a natureza elétrica da matéria, utilizando como exemplo e auxílio durante a compreensão do assunto uma imagem de contexto cotidiano para os alunos, por exemplo, os relâmpagos. A ilustração é usada para explicar que os relâmpagos são evidências naturais da existência de descargas elétricas. São utilizados diagramas para representar o aparelho usado por Thomson e explicar os desvios que ocorrem nos polos dos raios catódicos. Também são mencionados os trabalhos sobre os fenômenos eletroquímicos de Faraday e suas contribuições na descoberta da existência do elétron. Vale destacar também que nesse tópico o capítulo fala sobre o prêmio Nobel que o físico inglês Thomson recebeu através do seu trabalho na determinação das propriedades do elétron. A contextualização utilizada para explicar o modelo de Thomson se dá por meio do uso de uma figura, que representa o átomo, com elétrons em movimento em torno da esfera. Bom, aqui o capítulo inicia discutindo a opinião de alguns cientistas com relação aos átomos. Para eles, os átomos podem ser representados através de uma estrutura do sistema solar. Mencionam também fatos que contribuíram para uma nova elaboração do modelo atômico para explicar o arranjo das partículas. Um exemplo do que foi colocado e o próprio tópico do capítulo aborda é o fenômeno da radioatividade, que foi descoberto por Marie Curie e Pierre. Outro experimento que é bastante discutido é o modelo proposto por Rutherford, que pode ser visualizado através da imagem que representa a experimentação sobre o espelhamento de radiação alfa. Um ponto relevante para ressaltar aqui é que o capítulo propôs um momento de construção do conhecimento, sugerindo algumas questões referentes à experimentação de Rutherford. É também contextualizada e representada a esquematização do desvio da radiação alfa pelos núcleos positivos, que estão representados em azuis, com cargas positivas, que simbolizam os átomos em vermelho. Bom, aqui o tópico apresenta as explicações que Bohr acrescentou aos modelos de Rutherford e contextualiza que, através disto, foi possível a adaptação ao modelo original proposto. Bom, também é abordado sobre o espectro de luz e como as luzes podem ser separadas por um prisma a fim de se obter um arco-íris, como pode ser visualizado pelas seguintes imagens. O capítulo também apresenta uma explicação para esses fenômenos, relacionando a decomposição da radiação por átomos de hidrogênio, por exemplo. Também é utilizado como exemplo o uso do espectro na medicina. Além disso, o capítulo fala do aperfeiçoamento que Bohr realizou diante do modelo de Rutherford, desenvolvendo um novo modelo chamado Rutherford-Bohr. Observamos que nesse mesmo capítulo, na página 173, há uma figura ilustrando os fogos de artifícios a fim de se representar a emissão de radiações de luminosidades diferentes que átomos de algumas substâncias podem emitir.
Porém, na página 175 é onde de fato se é explicado o fenômeno da luminescência, como pode ser visualizado pelo esquema retirado do próprio capítulo. Sendo assim, acreditamos que a ilustração dos fogos de artifícios na página 173 poderia estar presente como explicação do conceito apresentado na página 175. Agora vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Vivar, Estrutura Atômica e Conceitos Fundamentais. Logo no início do capítulo, o autor traz uma parte do livro que chama Para Situá-lo. Nessa parte, o autor faz analogias e comparações entre o tamanho do átomo e o tamanho de uma pulga, por exemplo, o quanto o átomo é muito pequeno. E aí a gente percebe que nessa abordagem do livro, o autor não traz exemplos do cotidiano do aluno para explicar o que vai ser abordado no capítulo, mas sim analogias. Bom, nessa parte do livro, o autor traz comparações com o tamanho da Terra, de uma gota d'água e assim sucessivamente até chegar ao átomo de hidrogênio, e traz também a história do primeiro microscópio eletrônico. A partir desse momento, é perceptível a existência da abordagem do conteúdo relacionando somente com momentos históricos, não com o dia a dia daquele aluno, e também não existe uma problematização para que esse conteúdo seja estudado. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, quando ele trata do modelo atômico de Thomson, é perceptível a abordagem histórica e também é comentado os fenômenos que passaram a ser explicados por esse modelo, mas não onde é possível o aluno identificar esse modelo e como seria possível explicar aqueles fenômenos de acordo com esse modelo. Bom, aqui o autor coloca o título Os átomos podem quebrar e explica um pouco da história de Marie e Pierre Curie. O autor traz os experimentos feitos por eles, a história, um pouquinho, da história desses experimentos, só que de uma maneira muito rasa, como se eles tivessem feito o experimento apenas uma vez e esse experimento tivesse dado certo logo de primeira e eles fossem os descobridores de tudo, E a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Já nessa parte do livro, o autor traz os modelos um pouco mais atuais. Ele cita que os modelos anteriores não estavam mais sendo capazes de explicar certos fenômenos e, a partir de então, é usado o modelo de Bohr. O autor não cita quais fenômenos que precisavam ser estudados mais a fundo, e diz apenas que os ramos da física não estavam mais explicando o átomo e precisava partir para esse universo quântico. E eu percebi que ficou um buraco assim bem grande em quais fenômenos, que não explicava. Ele só fala que não explicava e é isso. Bom, a partir daí, a contextualização dos fenômenos do livro passa a ser mais rasa ou inexistente. Mesmo a contextualização histórica, ela passa a deixar de existir. A última contextualização que eu encontrei foi essa tabela que mostra a simbologia dos elementos através do tempo até chegar ao que a gente conhece hoje na tabela periódica. Os seguintes conteúdos do livro, como propriedades atômicas, números de massa, introdução à distribuição eletrônica, é somente dado o conteúdo, ele apenas explica, não explica o porquê, nem o cotidiano, nem problematiza esses conteúdos. No capítulo 4 do livro Química Cidadã, é apresentada uma contextualização com enfoque nos estudos CTS, ou seja, trazendo uma abordagem mais reflexiva e crítica. Na maioria das vezes, apresenta de forma clara e concisa os conceitos, junto com os aspectos históricos da construção da história da química, assim como a abordagem contextualizada. Então, categorizamos este capítulo no nível 2. Já no segundo livro, a problematização não está presente, mantendo o enfoque estritamente científico, focando no ensino teórico, principalmente na parte final do capítulo, que é composta pelas propriedades atômicas, como o número de massa, número atômico, isóbaro, isótono, isótopo, formação de íons e uma introdução à distribuição eletrônica. Sendo assim, podemos concluir que o livro apresenta nível 1 de contextualização. No primeiro livro, Química Cidadã,
Notamos em ambos os capítulos a utilização de diversos recursos visuais, como imagens, curiosidades e experimentos distribuídos ao longo dos capítulos, que auxiliam na compreensão e contextualização sobre o tema abordado. Além disso, na capa de cada capítulo, ele traz uma breve apresentação dos tópicos que serão abordados, não sendo necessário ficar retomando sempre ao sumário. No entanto, mesmo com uma boa utilização de recursos visuais, em alguns momentos sentimos falta de utilização de estruturas químicas e outras representações relacionadas com os exemplos do cotidiano. Segundo o livro, também notamos a utilização de diversos recursos visuais, como imagens e tabelas, e notamos uma maior abordagem focada na história da ciência. Contudo, percebemos um menor nível de contextualização nos capítulos analisados e a ausência de problematizações ou exemplos que sejam mais próximos do cotidiano do aluno, mesmo que tenham tentado buscar esses exemplos ao longo do capítulo. Além disso, também notamos a ausência de propostas experimentais que poderiam auxiliar na compreensão do conteúdo. Agradecemos por terem assistido a nossa apresentação.